é que o Kardec, sentindo essa necessidade do debate, do questionamento, da argumentação, em janeiro de 1858 traz à tona a Revista Espírita. 11 anos de Revista Espírita nós temos. 11 anos de matérias impressionantes, de argumentações, de questionamentos, de dúvidas, de complementos das obras básicas. Até que em junho desse mesmo ano vem à tona o primeiro centro espírita do planeta, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aonde a prática ia acontecer num local em que eles pudessem verificar o ambiente, criar uma metodologia, e dali foram formando centros na França, em Lyon e outros locais, e foram formando centros espíritas. Até que em 1861, depois da prática, depois de ele visualizar como um cientista, como um pensador, o fenômeno mediúnico em seus detalhes, ele, com o auxílio dos espíritos, sob a determinação dos espíritos e o seu auxílio, vem à tona o Livro dos Médiuns. A maior obra até hoje de polimorfia mediúnica da face da Terra. Existem outras maravilhosas? Sim, complementares. Mas a principal é o Livro dos Médiuns, que tem de ser lida por todos aqueles que querem engrossar as fileiras dos medianeiros das casas espíritas. Mas como o médium tem preguiça de ler o Livro dos Médiuns, tem dificuldade. Porque ele é difícil. Não é, gente. Super fácil. Difícil é ler Kant. Difícil é ler Augusto Comte. Mas ler o Livro dos Médiuns não é difícil. É muito fácil. O terceiro capítulo, Laboratório do Mundo Invisível, um capítulo belíssimo. Quando Kardec define os tipos de mediunidade de efeito inteligente, mediunidade de efeitos físicos, os tipos de médiuns, a mediunidade, a influência moral do médium, a influência do ambiente, a obsessão na mediunidade, que muitos médiuns são obsedados e não sabem. Muita casa espírita é obsedada e não sabe, porque ninguém estuda. Então, Kardec trazia a parte científica da doutrina no Livro dos Médiuns. A parte da avaliação. Mas faltava algo. A doutrina estava sendo montada, mas faltava o sentimento. Faltava o Cristo Consolador. E os espíritos, decidem em 1864 trazer a obra-prima mais linda que já veio na face da Terra. Mais linda. É até emocionante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Kardec, a sua pedagogia, vinda de Pestalozzi, de Rousseau, a sua capacidade, o espírito evoluído que ele fez com que ele não questionasse se Jesus veio daqui ou veio daquela, como ele era na infância, que Jesus teve uma infância. As pessoas não sabem o que ele fez na infância, mas ele teve uma infância. Tem livros explicando, tem evidências de quem ele foi na sua infância. Ele não se preocupa do que em certa fase ele foi para onde, ele ficou lá com os pais, ele foi para onde, ele foi entre os esseus, ele foi entre os egípcios, não se preocupou com nada disso. Se preocupou com os milagres? Não, Kardec não se preocupou em colocar os milagres de Jesus. Porque a função de Jesus a vir à Terra não foi fazer mágica, não foi se mostrar com efeitos físicos. Não foi isso. Não foi também curar o corpo. Isso foi uma consequência. O objetivo de Jesus ter decidido encarnar na Terra, ele, o governador planetário, foi para modificar moralmente o planeta, trazendo a boa nova, trazendo o seu evangelho, como um código de ética moral para o universo inteiro. Tanto é que ele se baseia para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, o Sermão da Montanha, que é a parte mais importante do seu evangelho, e que poucos leem. Imagina que se o povo vai querer ler a Bíblia, vou ler o Sermão da Montanha, mas a gente lê, a gente escuta, a gente vê pedaços. Olhai as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem amontoam os celeiros, mas Deus não se esquece delas. Olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Se a planta que hoje existe, amanhã é jogada no fogo, valeis muito menos do que eles, homens de pouca fé. Isso faz parte do Sermão da Montanha. Quem não escutou isso? Quem não escutou?
Os 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são baseados no Sermão da Montanha. E o Evangelho segundo o Espiritismo é feito de uma introdução com notícias históricas, explicando os detalhes de como era na época de Jesus, para você não se perder ao ler as parábolas e as histórias. Depois tem, no seu final, a prece dominical, que ele explica o Pai Nosso, que é maravilhoso. Depois tem a coletânea de preces espíritas, que é importantíssimo, no qual eu me baseei para aprender a fazer prece, porque a gente tem na mente a prece decorada, aquela prece maquinal, que você começa fazendo acordado e termina dormindo, porque é tão maquinal que é. E ele nos explica ser espontâneo, dar modelos de prece, porque o Pai Nosso também é um modelo. Ele nos dá modelos para cada momento da vida. Então é um livro completíssimo, fantástico, porque nós já tínhamos o cérebro, nós já tínhamos o trabalho, a ferramenta, faltava o coração. E o coração vem com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se a doutrina espírita fosse só filosofia, ela só questionaria, que é a função da filosofia. Perguntar. Se ela fosse só científica, ela não faria mais do que as ciências, mais do que a biologia, mais do que a química, mais do que a física. Era necessário o sentimento de consolação, de esperança, de amor, sentimentos de irmandade, de sociabilidade. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. É o coração da doutrina. Passa algum tempo e ele tem a intenção de trazer os relatos de como eram as reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e nas outras cidades dos outros centros espíritas. E ele traz à tona a excepcional obra, 1865, O Céu e o Inferno, que também é pouquíssimo lido pelos espíritas. E que só na sua introdução ele fala sobre o céu e o inferno, que não é esse o objetivo da obra. Ele explica o inferno dos pagãos, o inferno dos cristãos, e para aquele que acredita no inferno dos pagãos é 1000 vezes melhor que dos cristãos. 1000 vezes melhor. Mas, como o inferno não existe, para nós tanto faz. Nem o diabo. Porque quando os textos bíblicos, por influência de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, o grego tornou-se língua universal no mundo. E os textos bíblicos, sua maioria, foram escritos no grego. Algumas partes em hebraico, em aramaico, mas muito pouco. Quando veio aqui, para o Ocidente, essa obra, especificamente em Roma, e o Papa mandou São Jerônimo traduzir, ele falou, não entende grego, não entende hebraico. Os tradutores também não sabiam muito bem. E São Jerônimo foi e falou, eu não vou traduzir porque eu não entendo direito. O Papa falou, traduza. E traduziu sem se entender muito bem. Nasce a Vulgata Latina. Tanto é que o termo daimon, em grego, quer dizer gênio, espírito simpático. Seria o espírito protetor, um guia. Foi traduzido como daimon. Aí, para virar demônio, foi assim. Tá? Se você olhar os textos básicos, não tem esse negócio de céu e inferno. Não se fala assim. Tanto para os judeus, o termo para mundo espiritual é Sheol. Não tem um termo para o céu ou para o inferno. O inferno vem do latim, do inferno, quer dizer tudo que vem de baixo. Porque com um leve conhecimento de geologia, eles penetraram a terra, descobriram a lava, o cheiro de enxofre, esse elemento químico que tem no solo da terra, esse mineral. Daí eles deduziram, o inferno é quente, por causa da lava que eles encontraram, e cheira enxofre, porque eles encontraram enxofre. Olha que inteligência. No passado, o termo firmamento, sabe do que veio? Os cientistas do passado, eles acreditavam na Idade Média, que em volta da Terra tinha uma redoma, em que as estrelas eram pregadas. Firmamento vem de firme, que eles achavam que a redoma era firme. Daí o termo firmamento. Olha como a gente era e como a gente evoluiu, gente. Mas tem gente que está no firmamento ainda, está lá com medo do chifrudo e não entendeu a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou primário.
E o céu e o inferno traz o relato dos suicidas, dos espíritos infelizes, dos criminosos, dos espíritos bons, ensinando doutrinadores e médios como se portar num trabalho mediúnico. E deveria ser lido. E por fim, em 1868, ele traz a Gênese, que traz, desde o princípio da formação da Terra, em que ele explica que os 7 dias da criação não são 7 dias, gente. Se alguém acredita nisso, vamos estudar um pouquinho história, arqueologia, geologia. São eras geológicas. Kardec já fala isso na Gênese. Aí depois nós temos uma comunicação de Galileu Galilei, bem no seu princípio, uma mensagem lindíssima. Aí Kardec se preocupa em falar dos fenômenos mediúnicos, de falar dos milagres e das predições. Ele fala dos sinais dos tempos, já antecipando o tema que todo mundo acha que é novíssimo, falar sobre transição planetária. Há 160 anos Kardec já falava no livro A Gênese, nos sinais dos tempos. E ele também aproveita num capítulo anterior, falando a respeito das crianças prodígio, que são chamadas de índigo e cristal, mas que são espíritos evoluídos, vindo de outros orbes, para ajudar o nosso planeta a dar aquele arranque no mundo de transições. No transição entre o mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E Kardec, então, ele meio que consegue seu objetivo. Porque ele precisou de cerca de 14 anos para conseguir tudo isso. 14 anos, gente. Começou com 50. 14 anos. Para trazer uma renovação no âmbito religioso na face da Terra. Um despertar para a humanidade que o Espiritismo nos propõe. E que nós devemos continuar. E que nós devemos nos empenhar. E aí o questionamento é, o Espiritismo é cristão? Sabe o que o Espiritismo é cristão? Porque muitos falam cristão, falam se referindo aos católicos. Mas nós somos cristãos também. Nossa mãe do céu, se há alguém para ser cristão é o espírita. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo nasce do terceiro livro do Livro dos Espíritos, são as leis morais. E as leis morais são oriundas do Sermão da Montanha, em primeiro lugar. Na questão 625, Kardec pergunta à falange do Espírito de verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Vede Jesus, guia e modelo da humanidade. Aí depois, na questão 886, Kardec pergunta aos Espíritos, vejam a pergunta, é a dialética. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ele podia ter terminado aí. Como entendia Jesus? Como entendia Jesus? Os Espíritos podiam responder, não, como entendia Jesus? Não, é caridade. Não é só moral. O pessoal fala que não é religião, é só moral. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, se a gente quiser saber se a gente está fazendo caridade, basta olhar esse guia. Vamos conseguir fazer tudo isso? Algum dia, talvez. Mas se a gente fizer um pedacinho de cada todo dia, já está bom, gente. Está ótimo. Aliás, nós estamos aqui para isso. Não para trocar de roupa todo dia, cada roupa linda. Trocar quer dizer na loja. A velha, que não está muito velha, por uma nova, que logo não vai ser muito nova. Trocar de carro, ganhar dinheiro, comer dos melhores restaurantes. Nós estamos aqui para ser melhores. Para evoluirmos, para progredirmos. É a ideia dos gregos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 7 conexões com o Antigo Testamento, que o pessoal nem lê, e 134 com o Novo Testamento. Ou seja, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você está lendo a Bíblia. Que tem espírita que fala, eu não leio a Bíblia. Lê sim, só não sabe, porque não lê. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Bons Espíritas, tem lá, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. E tem mais um detalhe interessante. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, tem uma mensagem chamada Advento do Espírito de Verdade. É a mensagem mais linda do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o médium mais importante, mais capacitado da sociedade parisiense recebeu essa mensagem,
Não é a mesma assinatura que está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque está lá o Espírito de Verdade, que foi o guia do nascimento do Espiritismo. O médium assinou Jesus Cristo. E essa mensagem foi conversado com o próprio Espírito de Verdade, com os espíritos superiores. Eles decidiram não colocar o nome de Jesus. Porque imagina, no meio do iluminismo, no meio da ciência, uma crença que estava nascendo. Você falar que você recebeu a mensagem de Jesus, já jogavam pedra, já queimaram os livros de Barcelona. Imagina se você recebeu a mensagem. Aí eles substituíram pelo Espírito de Verdade. É importante a mensagem? Ela é tão importante que no meio dela está escrito: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Veja se é importante essa mensagem. Veja se é importante. Então ele é o patrono do Espiritismo, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo e guia. Ser espírita é ser cristão. Tanto é que quando Kardec define o tipo de espíritas, os tipos de espírita, ele define em 3 tipos. Os espíritas experimentadores, aqueles que gostam do fenômeno. No passado, quando as reuniões eram públicas, esses eram aqueles que vinham para ver o fenômeno. O espírito se descabelar, o outro chorar, achava que ia sair fogo de artifício, bode pendurado, vela de um lado, incenso do outro, que é o pessoal, tem gente que acha que o centro espírita é assim, né? Como as reuniões são privativas e parece uma universidade, os espíritos experimentadores deixaram de ver os fogos de artifício para procurar o passe na casa espírita. Tanto que as pessoas não falam, vou ao centro espírita. Muitos dizem, eu vou tomar passe hoje. Vamos! Fala para a esposa, para os filhos, vamos tomar passe. Como se só tivesse isso na casa espírita. O passe é magnífico, lógico que é. Mas é uma terapêutica que faz parte de uma terapia secundária. A função do espiritismo é o esclarecimento. É auxiliar o espírito progredir modificando moralmente, pois se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços faz para dominar suas más tendências. Não para ele ficar tomando passe todo dia, porque ele nunca está bem. Hoje eu estou mal, vou tomar um passe. Porque hoje eu estou com dor de barriga, vou tomar um passe. Eu estou com unha encravada, vou tomar um passe. Porque não sei o quê. Não tem prece na sua casa, não? Você não sabe fazer uma prece? Não sabe se ligar aos bons espíritos? Não sabe se concentrar? Aprende o tipo de passe, o passe espiritual. O que é o passe espiritual? Aquele que os espíritos aplicam diretamente em você. Quando acontece? A hora que você faz uma prece. Se você estiver bem conectado. No futuro, vocês acham que vai ter casa espírita aplicando passe? Vai ter casa espírita? O próprio Kardec, em Obras Póstumas, diz: cada casa será o santuário de Jesus na terra. Cada casa. Porque nós vamos precisar ir num local para estudar Jesus. O estudo será dentro do nosso lar. Mas estamos longe, hein? Então, daqui uns 500, 600 anos, mais ou menos. Então, esses são os espíritos experimentadores. Depois tem os espíritas imperfeitos, os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem praticar. Acha lindo a moral, Jesus, o trabalho assistencial, mas não pratica nada. Acha lindo nos outros, nele não tem transformação nenhuma. Somos nós. Não é assim? A pessoa é mais ou menos espírita. Muitas vezes é espiritólico, católico espírita, que está lá no meio, vai para lá, vai para cá. A pessoa gosta e não sei o quê. Aí vê você que é um orador, que trabalha, que a gente suga, a gente prepara a palestra. Olha a minha folha de palestra, que jeito. Está caindo aos pedaços. Da próxima vez ela vai desfazer, vai desmaterializar. Aí você faz um errinho desse tamanho. Aquele que é quase espírita fala para você: você não podia fazer isso, hein? Você é espírita. Nessa hora, espírita é bom. Então a gente força nos outros aquilo que a gente não faz. Por isso a gente tem que tomar cuidado. E por fim, o espírita verdadeiro, que Kardec chamou de espírita cristão. Que são os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. A caridade é sempre sua regra de conduta. Isso que nós falamos aqui é o objetivo a ser seguido. As obras básicas devem ser lidas, mas estava fazendo uma propaganda de um livro aqui na tela, que eu achei assim maravilhoso, que é o Fundamentos da Doutrina Espírita, doado de graça pelas casas espíritas. Quem não conhece o espiritismo, se você for lerdo na leitura, em 15 dias você lê o livro. Agora, se você for meio rápido, em 3, 4 dias você lê.
E você entende o que é o Espiritismo. Ah, mas se ficou difícil, você vai ler um livro que Kardec lançou em 1859, O que é o Espiritismo. Aí se você for ler, você vai demorar uns 3 meses para ler. Mas se você for meio rapidinho, você demora um mês para ler. Um mês. Aí você vai para o livro dos Espíritos e entende a parte filosófica. Dá umas buraqueadas na Revista Espírita, um pedaço aqui, um pedaço acolá, e vai lendo as obras básicas. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, de vez em quando dá uma folheada, quando você se sentir fracassado, quando você se sentir sem esperança, quando você se sentir sem intuição, quando você se sentir caído. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer ser médium? Lê o livro dos médios, faça os cursos que a Casa Espírita oferece. Seja o médium do lar, da intermediação do amor e da luz, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Que é aí que o médium vai ser testado, porque na Casa Espírita tudo bonitinho, sala linda, ar-condicionado, ventilador, luz, todo mundo bonitinho. Não pode abraçar, mas a gente adora abraçar, beijar. É uma beleza. Na Casa Espírita é fácil ser espírita. Aí o objetivo é ser médium fora da Casa Espírita, sabendo calar quando uma voz negativa te vem à mente para você praguejar ou para falar mal dos outros, falar algo de bom quando uma pessoa caída, fracassada, sem esperança, precisa receber um elogio ou que você agigante no seu íntimo, no seu espírito. Fortalecer o seu espírito de equipe no meio do seu emprego, como um patrão, como um funcionário, sendo justo, sendo digno. Hoje eu estava na fila do mercado com meu filho, comprando verdura, aí estava no atacado e tem as balanças que ainda pesa, e aquela fila, e eu com meu filho, e deixei um espaço do corredor, porque o pessoal, né, parece quando está andando na rua, fecha cruzamento. No mercado também o pessoal fecha cruzamento com os carrinhos, precisa ter regra de trânsito dentro do mercado. Aí eu peguei, não fechei o cruzamento, né? Aí veio um senhor, dos seus 70 anos mais ou menos, bem vestido, com seu carrinho, ele olhou para mim, olhou para o lado, olhou para o outro. Aí ele falou, acho que ele não está vendo. Entrou na minha frente. Eu fiquei só olhando, achei que ele fosse passar o corredor, ele entrou na minha frente mesmo. Ai, que bonito, né? Eu falei, senhor. Ele fez de conta que não me escutou, porque ele sabia o que ele estava fazendo, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, você entrou na minha frente, eu estava na fila. Entrei. Falei, o senhor pode ficar, o senhor já entrou mesmo. Ele ganhou 3 minutos na minha frente. Mas a dignidade vale isso? Para que fazer isso? É uma mesquinharia, um apequenamento. Você dá espaço para quem quer sair um trânsito terrível que está. Você ajudar um caído. Isso é ser cristão. Você não precisa salvar o mundo. Não precisa ir lá no Afeganistão acabar com o Talibã. Ajude o próximo do seu lado. Enxugue uma lágrima. Dê uma palavra de consolo. Isso é ser espírita. Isso é ser um médium de Deus. Porque Deus quer que os seus irmãos se amem. Foi isso que Jesus disse antes de morrer. Quero que vocês se amem como eu os amo. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.